participaram dos irmãos hoje. E com prazer receber conosco o irmão Renato, a irmã Deila, que estão aqui para brilhantar essa reunião hoje. Hoje nós temos um fórum um pouco menor, muitos irmãos já estão entrando em modo de férias, né? O irmão Demetrios e a irmã Deila estão numa aventura, um motivo muito alegre. Não sei se já veio a notícia, mas a filha deles está para nascer hoje, então está lá cuidando desse assunto bem importante. Mas eu creio que o mesmo Deus que está lá, está aqui também, está lá, com os irmãos conectados aí, o irmão Reis, a esposa também, que é conectada as crianças de questão de saúde. Mas o desejo é estar aqui com os irmãos, né? Fazer uma oração para a gente poder louvar o Senhor com canção. Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, por esse comunicado, esse dia que o Senhor preparou, Pai. E nós te louvamos, Senhor, pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui. Deus, te louvamos pela presença daqueles irmãos que não puderam estar aqui, que estão conectados, ou que também puderam conectar. Pedimos que a tua graça alcance, Pai, de cada um deles, que teu Espírito Santo venha fazer presente no nosso meio, que possa caminho no nosso meio, ou seja, do deles, que só tu és merecedor de toda a honra, toda a glória. Nós te pedimos nesse momento, mais uma vez, pela vida da Gabi, Lídia, Pai, não Demetrios, a vida da família, que o Senhor abençoe a nossa tudo bem, meu Deus. Em breve, para a glória do teu nome, nós possamos estar juntos, ó Pai, nos alegrando pela vida da Lídia, que está no nosso meio. Com a tua vontade, a partir da palavra, que os nossos corações não estejam abertos, nossos ouvidos espirituais apenas para que o Senhor tenha para falar com o Senhor. Nosso coração seja perto de Deus, que a tua palavra venha frutificar. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de vida que o Senhor nos concede, um privilégio de estar na tua presença. Agradecemos por obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Olha, se você pensar que fala que nós vamos declarar que nós precisamos conectar com Deus nesse momento e se colocar em adoração, em frustração diante de Deus e entregar o nosso louvor. Cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente. Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Dizer que te amo, me derramar, dizer
dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Oh, Senhor, tua presença. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração. Oh, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade diretas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, glória a Deus. Santo Senhor. Pai, e a nós. Senhor, nossa palavra, traz a tua palavra, Deus. E cada um de nós, Pai, que estamos sendo aqui, que possa tocado, Deus, tocado pelo seu Espírito, tocado pela sua palavra, Pai. E nos traga, Deus, palavras de informação, palavras de esperança, Pai. Assim nós estamos, Deus. Nós queremos declarar que nós temos que derramar. Eu tenho Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Glória a Deus. Pode levar um cobertor se quiser também. Sabe que tá frio, não tem problema não. O manto santo. Podemos começar? Sim, fiquem à vontade. Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. É para nós motivo de grande alegria estarmos aqui, conhecermos esse grupo de irmãos. Obrigado por nos acolherem, nos receberem. Sempre é bom conhecer pessoas novas, irmãos novos e perceber como estamos ligados pelo mesmo Senhor, pela mesma. Então, mesmo nos oito, somos conhecidos no Senhor. Me chamo Roberto Renato Velso, casado com essa
esposa maravilhosa aqui, que Deus me deu, sou um homem privilegiado, e Deus me deu 3 filhos, um desses é Jonathan, mais velho, primogênito, e temos o Roberto Filho e Radassa, e temos os 2 netos que vivem aqui. E nós moramos muito longe dessa turma. Então, Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui esse final de ano, passando um tempo com eles. Mas nós estamos servindo ao Senhor em Moçambique, cidade da Beira, bem no centro do país. E Beira vai falar um pouco do que nós fazemos, onde fazemos. E depois, então, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor Deus. Amém? Ok. Bom. Para irmãos, Paz. é uma alegria estar aqui com vocês hoje e conhecer pelo menos algumas pessoas, né, que fazem parte do Mito, que é um grupo que tem abençoado muito os nossos filhos que moram aqui. Então é com muita alegria que nós estamos aqui hoje com vocês. Como o Roberto disse, né, nos chamamos Roberto e Leila. Somos casados há 36, 37 anos. Ele sempre sabe os números. E ali estão as fotos dos nossos filhos, né? Você já conhece o Jonathan e a Ana Paula, e a Radassa, e Lucas, são casados também, e o Roberto Filho, que mora ali em Hamburgo, né? Perto daqui. Os netinhos queridos, ali, Benjamin e Bernardo. E como o Roberto já disse também, nós, desde 2015, moramos ali em Moçambique. Como vocês percebem aqui no mapa, né, da África, Moçambique fica ali na costa do Oceano Índico, e a cidade da Beira fica bem no meio do país. É ali que nós estamos desde 2015. Por que nós fomos para lá? Porque existe um Instituto Bíblico. E pesquisando, conversando com missionários, psicólogos, nós ficamos sabendo que a maior necessidade no nosso país, no momento da igreja moçambicana, é o ensino teológico. A igreja moçambicana é uma igreja grande, é uma igreja que cresce muito, moçambicanos muito ativos e evangelistas, muito animados, mas é uma igreja com pouquíssimo conhecimento bíblico. Isso faz com que a igreja seja uma igreja muito sincrética, com profundidade espiritual muito pequena. Então, por esse motivo, Roberto e eu entendemos que deveríamos estar ali trabalhando durante esse tempo. Lá em Moçambique, nós temos um relacionamento com os nacionais. Há muitos brasileiros lá em Moçambique, principalmente na cidade da Beira. Muitos missionários, mas nós fizemos questão de estarmos juntos com os nacionais, porque nós somos ali da Terrinhos. Então, nós inclusive temos essa família lá, e com quem nós convivemos. Ali são os meus netinhos africanos, filha Júlia, filho Alberto, e são pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Eu estava com problemas com os meus muito grandes quando nós chegamos lá. Ele só tinha um pequeno na época, era miudinho, pequenininho, de 2 anos. E estava no ponto de se separar e vieram pedir ajuda para o Roberto, para mim. Nós aceitamos ajudá-los, mas para isso nós tivemos que nos tornar padrinhos deles, porque lá esse é o papel dos padrinhos de casamento. E a partir de então começamos a discipulá-los, trabalhar com eles, estudar com eles o que a Bíblia fala sobre a cristã. E para a glória de Deus, irmãos, é um casal que tem crescido muito nesses anos todos. Tanto que, ultimamente, eles têm sido convidados frequentemente para fabricar outros casamentos. Porque os jovens casais olham para eles e veem exemplos, né, neles, o casal que realmente vive a vida cristã no lar, e isso é uma alegria muito grande para nós. Nós também frequentamos uma igreja local lá, o nome da igreja é Igreja Evangélica Missão Vida e Esperança em Cristo. Pastor Rocha, mãe pastora Amélia, estão apresentando ali o 7º filho deles. As famílias africanas são muito grandes, né?
E, então, o Roberto teve o privilégio de apresentar o Noé, que é o filho deles. Como eu lhes disse, então, nós estudamos no Instituto Bíblico de Sorocaba. Nós trabalhamos lá. É um instituto que já existe há 34 anos. Esse ano, nós comemoramos 34 anos de existência. Graças a Deus, depois da pandemia, pudemos fazer uma celebração do jeito que a Quitão gosta, né? Com muita festa, muita dança, muita música. E comemoramos os 34 anos e também uma vinculação de alunos que conseguiram terminar os cursos, apesar da pandemia, insistiram muito para que eles não ficassem sem aulas, então tivemos que fazer todo aquele processo que os professores sabem, aprender a fazer videoaula e dar tarefas online, tudo aquilo. Uma dificuldade para nós, mas nós vencemos, graças a Deus, conseguimos passar a pandemia e tivemos uma formatura com vários alunos, né, para a glória de Deus, então foi algo muito festivo, muito gostoso. Nós tínhamos, o Roberto, ele, além de ser professor, ele teve que acumular a função também de diretor da escola, porque a escola, quando nós lá, estava sem diretor, estava numa situação bem crítica. Foi uma surpresa bem desagradável para nós. Nós chegamos lá em março para trabalhar e a escola estava acabando. Tinha pouquíssimos alunos, todos assim, desanimados. E não tinha ninguém para assumir a posição de diretor da escola. Então, o Roberto, Deus deu para ele a coragem e também os dons e habilidades que ele precisava, né? O Roberto não tem nenhuma formação para esse tipo de coisa, mas no decorrer do tempo foi estudando, aprendendo e, para a glória de Deus também, irmãos, essa escola hoje, depois de 7 anos, é uma escola livre, uma escola grande, temos aproximadamente 150 alunos, 2 extensões já em cidades próximas. Então, tem sido assim algo que tem sido no nosso coração de alegria ver a mão de Deus realmente assim, usando as nossas pequenas vidas, né? E o nosso desejo sempre de oração é que Deus levantasse e nos convidando a ficar no lugar do Roberto. Porque essa é a nossa visão, de que a escola fique na mão dos nacionais. É importante ter missionários na Jeová, é importante. Essa interação é muito boa. Mas é importante que a liderança da escola seja nacional. Isso é importante para a própria igreja moçambicana. Que Deus tem mostrado até agora que o pastor Mateus parece que é a pessoa que Deus vai deixar no lugar de Roberto. Nós não temos certeza disso ainda, ele ainda não foi contratado, mas está em treinamento, está fazendo mestrado, já está trabalhando há mais de 4 anos lá no Roberto, e nós esperamos que Deus confirme isso no coração dele e que ele assuma realmente a direção da escola a partir de 2000 já no ano que vem será o nosso último ano lá. Algumas atividades de nossos alunos, né? Nós trabalhamos com eles também a questão do estágio, de sair do seminário, de ir para o campo, fazer tarefas diferentes do que eles fazem, estão acostumados ali na igreja. Então, aqui foi uma dessas saídas que fizemos com eles para uma vila onde, na verdade, é um campo de reassentamento de pessoas que perderam tudo no ciclone Idai. Então, são alocadas nessa região para recomeçar as suas vidas. Sim. A região de lá da beira que acontece no ciclone, então, com muita facilidade, as pessoas com aquelas casinhas precárias, né? Um vento forte na abertura, imagina um ciclone. E também tem havido muita guerra, muita guerrilha no país, então há vários lugares, assim, refúgios, né, que o governo doa, assim, abre aquele lugar e leva para lá os refugiados deslocados, tanto de catástrofes quanto de guerra também.
E nós temos ajudado bastante, então, na plantação de igreja nesse local. Aqui é um dos locais onde os nossos alunos vão e fazem visita, evangelismo, trabalham com criança, e assim ajudam na plantação de uma nova igreja nesses lugares. Eles também estão expostos à penitenciária, trabalham, né, na penitenciária, agora depois da pandemia poderemos voltar a fazer isso. Também evangelismo no hospital. Então, vários tipos de ministério que a gente mostra para eles, onde a igreja pode atuar, não ficar esperando, né, nas quatro paredes ali limitantes, mas a igreja que atrás também o seu trabalho para alcançar as pessoas que estão fora. Aqui também está ali o pastor Joaquim, que é um pastor que nós temos trabalhado muito junto com ele. Ele é enfermeiro e pastor. Então, tem sido uma bênção muito grande trabalhar com ele. Ele cuida, é muito cuidadoso, muito amoroso com os crentes. Ele é um plantador de igreja. Desde que estamos lá, ele já plantou pelo menos 4 igrejas. Então, a gente sempre pode ir junto com ele, os alunos também participando do trabalho e ajudando na plantação dessas igrejas. E ele é uma pessoa muito sensível também e é muito preocupado com as viúvas, com os órfãos. Né? Moçambique é um país muito pobre, é um país que tem muita morte por causa de malária, por causa de AIDS. Então, há muitos órfãos e viúvas. Então, a igreja precisava dar uma atenção maior para esses grupos, mas nem todas as igrejas dão. Mas esse pastor dá, e na medida do possível nós temos ajudado. Pode passar, próximo. Na medida do possível, nós temos ajudado esse pastor a cuidar de mais ou menos 30 órfãos que estão ali sob a responsabilidade dele, já sendo cuidados pela igreja. Então, às vezes, nós compramos kits de limpeza para eles, sabão em pó, escova de dente, pasta de dente, coisas para higiene. E também no início do ano, compramos kits escolares, né, com tudo que eles vão precisar durante o ano para estudar. Então, a gente tem tido o privilégio de nos envolver também nessa área, né? Nós vamos para lá para dar aula, para trabalhar com a educação teológica. Mas a gente acaba se envolvendo em muitas outras áreas, porque as necessidades são tantas, né? Tantas maneiras que a gente acaba se envolvendo em várias áreas. Eu peço que o irmão continuar para os adolescentes, também. Isso. É uma área também que a gente tem se envolvido um pouco na área de educação para alguns jovens, adolescentes. Aquele rapaz lá, apesar de ser pequeno, ele já tem mais de 20 anos, da esquerda, o Zacarias. Tem um outro irmão também que a gente tem ajudado a fazer um curso médio, que é um curso que vai dar para eles também uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho, que é um curso médio na área de saúde. Eles se formam com 2 anos, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio, eles são considerados técnicos em medicina. Então, eu espero nunca precisar cair na mão de um deles. Mas é um curso que, na verdade, dá para eles essa condição de ir no mercado de trabalho. E a gente investe na vida deles, porque sabe que, como cristãos, eles vão fazer um trabalho melhor. Eles vão fazer um atendimento melhor, eles são melhores estudantes, e isso tudo faz com que a gente invista na vida deles, esperando realmente que, pelo menos, essas poucas crianças, né, que a gente ajuda, são muito poucas, se comparado com o universo de necessidades. Mas, pelo menos para essas, há essa diferença, né, que tem sido feita na vida deles. E a última foto que eu tenho ali é de uma igreja de um ex-aluno nosso. É um trabalho que nós gostamos muito de fazer, visitar as igrejas dos nossos ex-alunos e ver o que eles estão fazendo. Esse aí é um exemplo, um casal jovem, mas que já plantou essa igreja, ele está plantando outra igreja agora. É um pastor que tem trabalhado muito na área de família também. As igrejas não têm assim, muita visão de ter discipulado com casais, aquele acompanhamento com famílias, né?
Então, dentro da igreja, há muito divórcio, há muito adultério, a poligamia, infelizmente, faz parte da cultura e da religião africana, a poligamia. Então, nossos ex-alunos que estão fazendo um bom trabalho trazem muita alegria para nós. Quando nós vemos, né, realmente, eles fazendo um bom trabalho, tendo grupos de discipulado com casais, e levando a igreja a uma maturidade mesmo, a abandonar a religião tradicional, que é realmente uma escravidão muito grande para o moçambicano. Eles são animistas, né, de nascimento, a criança já aprende, já nasce e já aprende a se relacionar com os espíritos, a entender que os espíritos dos antepassados estão ali junto com eles, e eles têm que consultar esses espíritos para fazer as coisas. Então, é uma coisa muito arraigada. A religião e a cultura africana são muito arraigados. E quando eles se convertem, então, a dificuldade para ter uma cosmovisão diferente, né, uma cosmovisão bíblica, é muito grande. Então, o Evangelho, né, a palavra de Deus, ele realmente liberta, ele vai dando tudo aquilo que eles aprenderam, vai transformando as vidas e as vidas deles. Então, irmãos, é mais ou menos isso, né, um pouquinho do que a gente faz. Eu tenho ali alguns pedidos de oração, não sei se os irmãos fazem muita oração, de vez em quando. Com certeza. A irmã que encabeça está aqui, inclusive. Sobre os nossos pedidos ali, né? E são pedidos. E orem por nós. Quando pediram que a gente preparasse alguma coisa para partilhar com os irmãos aqui, foi-me dado um tema que é o que é ser um missionário no campo. Então, vamos trabalhar com essa ideia, alguns minutos só, mas antes de a gente tema propriamente dito, eu creio que seria útil só esclarecer alguns conceitos. Primeiro, conceito de missionário, né? A palavra missionário tem a ver com um enviado. E, na verdade, vem da palavra grega apóstolo. Apóstolos é um enviado com uma missão. E, geralmente, o foco é o enviador que tem autoridade de enviar aquela pessoa. Então, não é tanto a pessoa enviada, mas quem o enviou e com que autoridade ele foi enviado. Então, nesse sentido, é Deus que envia o seu Filho ao mundo. Depois de enviar o seu Filho, Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Espírito Santo envia a igreja. Então, e envia com a autoridade de Deus. Então, quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, o Senhor estava dizendo para os seus discípulos que, na autoridade que o Pai o havia enviado, com uma missão específica para o mundo, com essa mesma autoridade, com essa mesma missão, ou a continuidade dessa missão, eles estavam enviando os discípulos e, por consequência, todo o povo, toda a igreja de Deus. Então, irmãos, quando falamos em missões, ou missionário, ou missão, nós temos que lembrar que apesar de ter um caráter específico em algumas circunstâncias, nós vamos chegar lá, mas é primeiro um chamado de Deus que ele partilha com o seu povo. Então, se ele envia toda a igreja, no sentido geral, toda a igreja, ou o povo de Deus, como um todo, é um povo missionário. Então, não tem como nós nos eximirmos ou nos excluirmos dessa missão. Ela é de Deus, em primeiro lugar,
mas ele a partilha com o seu povo, a igreja, e nós somos o seu povo. Nós temos esse grande e imenso privilégio de sermos povo, filhos de Deus, amados de Deus aqui, e então de conhecer o Senhor, ter uma relação pessoal com Ele, temos convicções sobre quem Ele é, sobre a vida eterna, mas Ele partilha conosco, irmãos, essa missão, porque isso está no coração de Deus, na verdade. Isso não nasceu em nós, homens. Nasceu primeiro do próprio Deus, que é um Deus missionário, e então sempre teve em mente criar um povo que o servisse e adorasse Amém. aqui na terra por toda a eternidade. Então, claro, houve a queda e aí começa o plano redentor. Mas não houve uma mudança de plano na mente de Deus. Sempre foi um plano. E esse plano está sendo levado a cabo. E agora a etapa é realizar esse plano através desse povo aqui na terra. E nós temos o privilégio de participar justamente disso, irmãos. Então é uma coisa muito grande. Nós somos um povo missionário, um povo enviado por Deus para o mundo com a missão de proclamar. Então, esse é um chamado geral, é para toda a igreja. Porém, no sentido mais restrito, há aquilo que nós chamamos de missionários, né? Num sentido mais específico. Então, é como se fôssemos um time, onde você tem 11 jogadores, cada um tem uma posição distinta. A missão de todos eles, nós só queremos ganhar, agora hoje, né? Parece que Deus é, mas o propósito é ganhar. Mas cada um tem uma posição diferente. Só a missão é uma. A posição do time, as habilidades, os dons, local é diferente. Então, missionários são pessoas que Deus vocaciona dentro do seu time e diz, olha, esses aqui eu quero que você separe para enviar para um outro contexto. Então, é a ideia de Atos capítulo 13, onde Deus revela àquela igreja em Antioquia e diz, olha, agora eu quero que vocês me separem Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé estavam seguindo aquela igreja. Estavam no time local. Então, Deus falou, olha, eu tenho outro propósito e plano. Então, chamou-os dali para serem enviados. E aí, de novo, a ideia de enviar. A igreja o despediu, orou, enviou para alcançar os gentios. Então, num sentido mais restrito, vamos dizer, técnico, missionário é aquele que Deus chama e separa para enviar para um outro povo. Então, na ideia está incluído o conceito de transpor uma barreira cultural, geográfica, linguística. Então, você deixa o seu contexto de vida, o seu ambiente de vida e vai para uma outra cultura. Então, é nesse sentido que Deus nos vocacionou, Leila e eu, para sermos aqueles que deixaram a nossa cidade de Toledo, a igreja local, e fomos para Moçambique. O que é ser um missionário no campo? Então, agora já estamos em Moçambique há praticamente 7 anos, vamos ficar lá, se Deus permitir, mais um ano. Em primeiro lugar, irmãos, é ser um servo ou servos enviados pelo próprio Senhor Jesus. Ser um missionário, nós consideramos, em primeiro lugar, um grande privilégio. Irmãos, nós não somos nenhum tipo de pessoas superdotadas, ou não há uma razão especial em nós que justifique a escolha de Deus. Quer dizer, Roberto e Leila, agora eu quero que vocês deixem o ministério local de vocês aqui, estamos há 20, 21, 22 anos naquela igreja em Toledo, e vão para Moçambique. Não, a razão realmente não está em nós, a razão está no próprio Deus, irmãos. É muita graça da parte de Deus em nos dar este privilégio. É um privilégio honroso, nós assim o entendemos. E então Deus nos envia como embaixadores. Era assim que o apóstolo Paulo se via como o enviado de Deus para os gentios, né? Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, ele usa esse termo de enviado, mais precisamente de embaixador.
2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo está falando que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte do seu filho, e esse filho foi enviado, e agora o apóstolo foi enviado para levar as palavras da reconciliação, e Deus o enviara como um embaixador. É assim que nós nos sentimos, irmãos, enviados como embaixadores, como representantes do Senhor Jesus, o Senhor dos céus e da terra, o cabeça da igreja. Então, é em nome dele que a gente está lá onde está. Nós não estamos lá, irmãos, em Moçambique, em nome do país do futebol, do samba, seja o que for, né? Nem do governo brasileiro. Não estamos representando nenhuma ONG, nem a Vale do Rio Doce, que tinha um grande empreendimento lá, nem representantes do FMI, como tem vários por lá, etc, etc, né? Nós não estamos numa missão militar de combater o terrorismo, como tem gente lá com essa missão. Não é a nossa missão, irmãos. Nós somos enviados do próprio Senhor Jesus. Amém. E não há autoridade maior que poderia nos enviar. Quem está, irmãos, em qualquer posição, em qualquer situação, em qualquer ministério, mas especialmente quando você sai, e vocês sabem do que eu estou falando, porque saíram da sua terra, do seu povo, da sua cultura, para ver uma terra estranha. Quando saímos, irmãos, é fundamental que nós tenhamos esta convicção de que foi Deus que nos enviou. Senão, a tendência é missionários não permanecerem no campo, irmão. Sem essa convicção, ninguém permanece. Porque todos nós enfrentamos aqueles momentos críticos, de crise, de choque cultural, dificuldades, questões de saúde, questões de adaptação, às vezes questões de sustento. É uma coisa muito comum, os missionários não lutarem muito para ter o sustento necessário para se manter de uma forma digna, né? Então, há esses momentos de crise, dificuldade de aprender a própria língua, de entender a cultura, parece tudo muito estranho, muito, às vezes muito maluco, né? Então, nesses momentos, irmãos, se nós não temos essa convicção de que foi Deus, no seu poder, na sua autoridade, na sua vontade, que realmente nos tirou de onde estávamos e nos levou até aquele lugar para servir como servos de Cristo, irmãos, se não temos essa convicção, a gente não dura no campo. Então, somos enviados do próprio Senhor Jesus, na autoridade dele, no poder do Espírito Santo, mas somos enviados também pela igreja local. Nós somos membros de uma comunidade local, que consideramos, então, a nossa casa espiritual, que temos ali o nosso primeiro nível de apoio, né? Da igreja, em oração, em finanças, apoio emocional, apoio logístico, isso tudo é necessário. Então, irmãos, o campo missionário, estar no campo missionário, nos dá, assim, uma oportunidade de exercer os nossos dons espirituais, mas também estar no campo é uma oportunidade para conhecermos melhor as nossas próprias fraquezas. Então, saber que somos enviados de Cristo é fundamental. Saber que estamos ali em nome dele é essencial. Mas também temos, nesse campo missionário, irmãos, uma oportunidade de conhecer melhor a nós mesmos. Porque nós temos que lidar com situações novas, muitas das quais nunca passamos antes. Então, você está sendo testado num terreno novo, num campo que não lhe é comum, familiar. Então, precisamos aprender, vamos dizer, novas competências espirituais. E creio que a maior delas é realmente depender de Deus. Amém. Paulo
escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, onde ele defende assim o seu apostolado e o faz de várias maneiras, mas ele sempre deixa muito claro que o poder não vinha dele como apóstolo, como pessoa. E ele se via como um desses vasos de barro, mas que havia recebido do próprio Senhor Jesus um tesouro precioso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, frágeis, simples, e às vezes com pouco valor do ponto de vista humano, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o herói da história não é um missionário. O herói da história é aquele que nos chama, aquele que deposita dentro de nós o seu evangelho e diz: olha, eu quero fazer de você um vaso, um instrumento para a minha honra, e usa as nossas vidas para abençoar as pessoas, como partilhamos um pouquinho daquilo que Deus nos deu o privilégio de fazer. Então, irmãos, ser enviado por Cristo, ter essa convicção é a primeira coisa necessária para estar no campo. A segunda coisa que eu creio que a experiência de viver no campo nos permite é a oportunidade de imitar o exemplo de Cristo. Se nós somos servos do Senhor Jesus, enviados por Ele, Deus o Pai envia o Filho de uma certa maneira ao mundo. Sendo Deus, se você ler Filipenses capítulo 2, versos 5 até 11, você vê como Cristo deixou a glória do Pai, não se apegou a isso como um direito, mas ele abriu mão da glória do Pai, da comunhão, da presença gloriosa do Pai, para entrar num corpo, um corpo humano de carne e osso de verdade, e assumiu um papel humilde, um papel de escravo do mais baixo na hierarquia de uma casa. Tornou-se servo e foi até o ponto mais baixo, esvaziou-se a si mesmo e ofereceu-se para morrer de uma morte de cruz, que era o tipo mais humilhante e dolorido de morte. E só era aplicado para cidadãos que não fossem. Cidadão romano não podia ser crucificado, tá? Geralmente eram escravos ou cidadãos de outras etnias e tal, eram condenados por esse método. Mas Jesus foi até o mais baixo e ofereceu ali a sua vida. Então, esse aspecto que nós chamamos de humilhação de Cristo, ele começa de Jesus entrar no corpo humano, irmãos. Não sei se você às vezes para pensar. Como é que Deus, Espírito perfeito, eterno, decide entrar e nascer de uma maneira sobrenatural do ventre de uma mulher, de uma maneira milagrosa, de forma que ele fosse verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus, um homem perfeito, sem pecado, mas também ainda mantendo plenamente a sua divindade. Esse é um grande mistério, mas isso aconteceu. É isso que nós estamos por celebrar esses dias agora. É Deus realmente, através da encarnação do seu Filho, nascer entre nós, tomar uma forma humana, nasceu de uma mulher, nasceu de uma família humilde, nasceu de uma região pobre, tipo, né, excluída ou tida como um lugar de pessoas pouco atrasadas e pobres, viveu de maneira humilde. Jesus teve que aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar. Falou aramaico em casa e hebraico. Foi provavelmente para a sinagoga, viveu como um judeu, sendo o próprio Deus. Então, Deus entra, irmãos, na nossa história, Ele entra na cultura, Ele aceitou as limitações humanas e tornou-se um ser verdadeiramente humano. E veio com um propósito específico, irmãos. E
não apenas ser um grande homem, mas ser o Deus encarnado para sofrer injustiça, violência, morte horrível, com o propósito de pagar pecados, com o propósito de nos reconciliar com o nosso Criador. Amém. Então, por amor ao Pai e aos pecadores, ele se tornou um servo humilde. Não se apegou aos privilégios da glória eterna. Irmãos, ele não deixou de ser Deus. Aqui há um grande debate teológico. O que realmente ele abriu mão, então? Para dizer, minimamente, pelo menos, o que ele abriu mão foi a maneira de viver gloriosa que ele tinha com o Pai. Não estar limitado ao corpo físico. Não sentir dor. Não sentir necessidade humana como ele passou a sentir. E ele abriu mão dessas coisas. Irmãos, este é um modelo de ministério. E é um modelo que nós, como servos de Deus, seja em Moçambique, seja vocês em Berlim, ou em qualquer outro lugar do mundo, é um modelo que nós perseguimos, que nós queremos limpar. Amém. De entrar onde Deus nos colocar. Não como quem vem como um rei para ser servido, mas como quem vem com um espírito humilde e se torna um servo e entra por baixo na cultura. Para entrar numa cultura, irmãos, nós precisamos de humildade. Humildade para aprender com o povo para o qual Deus nos envia. Aprender a sua língua, aprender a apreciar a sua cultura, aprender como eles se relacionam, como o Evangelho, enfim, consegue encontrar um canal através do qual ele possa ser transmitido de uma forma compreensível e que faça sentido para os nossos irmãos moçambicanos. Então, não chegar ali e dizer, bem, eu estou vindo de um país bem mais desenvolvido, então aqui tudo é muito primitivo, tudo muito pobre, não sei o quê. Essa questão do etnocentrismo, de por alguma razão eu me achar melhor, superior que os meus irmãos de Moçambique ou de qualquer outro lugar. Irmãos, isso não é uma coisa tão simples quanto parece. É algo que está no coração humano e se o Espírito Santo não nos ajudar, nós vamos agir dessa maneira. Em algum momento nós vamos demonstrar que achamos que somos melhores, sentimos-nos superiores aos nossos irmãos. Mas esse não é o Espírito de Cristo. Cristo humilhou-se e entrou na cultura, no mundo como um servo. Então, irmãos, precisamos aprender a conviver com coisas diferentes. Algumas coisas que nos são difíceis, não gostamos a princípio, não apreciamos. Tem coisas na cultura, costumes que a gente olha assim, você... É isso mesmo, hein? É isso? Isso é o que eu estou achando que é ou é alguma coisa diferente? Então, aquela tentação de enquadrar aquela cultura diferente nos meus óculos culturais. Não, assim está muito errado, não é possível. Esse pessoal é diferente no final, como é que eles fazem esse tipo de coisa? Aí eles olham para nós brasileiros e dizem, mas vocês brasileiros, quem faz um tipo de coisa assim? Assim, tá, não é possível. Então, irmãos, até para entender o que nós não podemos julgar uma coisa até que nós não sabemos o que aquilo realmente significa. E a gente não aprende isso em 1 mês, 2 meses, 5 meses ou um ano. Precisa mais. Para ler, compreender, e isso exige, irmãos, aquele espírito humilde de Cristo que vem. Eu vim aqui para servir essas pessoas, eu não vim aqui para me tornar um juiz deles. Então, estamos dispostos a sermos flexíveis, observadores, procurar compreender a cultura, para então, irmãos, o Evangelho poder ser ensinado, compartilhado, para podermos fazer discípulos, para poder treinar líderes para a igreja onde Deus nos colocou. Irmãos,
irmãos, se nós não entendermos bem a cultura, acho que era John Stott que falava que nós, na verdade, somos uma espécie de construtores de pontes, né? Nós vivemos no século XXI, mas estamos a falar de um evangelho que foi dado há 2000 anos atrás. Então, temos que retroceder 2000 anos, estamos aqui, e nós ainda estamos a falar para uma terceira cultura, no caso moçambicano. Então, nosso desafio, irmãos, é fazer uma ponte entre aquela cultura, entre o evangelho que foi dado num contexto cultural, transpor o nosso próprio contexto para fazer essa mensagem chegar a um terceiro contexto. Irmãos, é só um milagre da graça de Deus que isso é possível. Mas é possível. E Deus tem feito coisas maravilhosas, porque Jesus, irmãos, ele transpôs a distância maior entre o céu e a terra, entre a glória do Pai e a realidade humana. Ele transpôs e, de fato, entrou na nossa história, na cultura, na nossa vida, tomou sobre si os nossos pecados e nos reconciliou. Então, irmãos, isto é possível. Então, ser um missionário no campo, irmãos, é um grande privilégio. Não está em nós o mérito, mas está em Deus, na sua graça. Então, nós estamos lá como servos enviados, sustentados por Cristo e pela sua igreja. Amém. Sozinhos, nós não podemos fazer nada. E precisamos aprender a depender de Cristo para a vida diária e o ministério. Ali, no dia a dia, os vasos de barro são lapidados pela mão do oleiro, transformando nosso orgulho, nossa autossuficiência, nosso etnocentrismo em atitudes humildes para podermos servir. E para sermos eficazes, irmãos, no campo, nós devemos imitar o modelo de ministério do Senhor Jesus, que é entrar na cultura como servos humildes, aprender a cultura, conhecer o povo, para então partilhar o Evangelho de uma maneira que chegue de fato no coração e que só assim os irmãos também sintam o poder do Evangelho. Porque se o Evangelho não chega, irmãos, de uma maneira clara, ele chega sem poder. Porque ele não faz sentido para as pessoas. Então, ele precisa chegar com uma mensagem clara e poderosa, de uma maneira que eles a compreendam, para que o Espírito Santo, então, use com poder o próprio Evangelho para transformar não só a vida daqueles irmãos, mas também as nossas. Então, irmãos, eu creio que Deus teria nos abençoado muito, dele a mim, se tivéssemos permanecido no Brasil onde estávamos. Mas jamais teríamos recebido o que Deus já nos deu em 7 anos em Moçambique. Quanta riqueza Deus nos deu nesses 7 anos, irmão. Quantas coisas aprendemos sobre Deus, sobre os nossos irmãos, sobre nós mesmos, sobre o reino de Deus. Nós não teríamos essa riqueza toda se tivéssemos permanecido no Brasil. Então, eu acho que vocês conseguem se relacionar muito com o que eu estou dizendo, porque também deixaram a nossa terrinha, né? E aqui, estava conversando com o irmão Isaac, né? Pude perceber exatamente isso, né? Se tivesse permanecido no Brasil, provavelmente muitas experiências ricas que vocês já têm hoje não teriam sido possíveis. Então, não é que lá é melhor ou aqui é melhor, não é isso. É só que Deus nos permite ter uma experiência mais rica quando Ele nos tira do nosso próprio lar, da nossa zona de conforto. Então, irmãos, espero que essa palavra tenha sido encorajadora para os vossos corações, assim como tem sido para o meu coração.
Sempre que eu medito nessas coisas, eu tenho grande alegria no meu coração e muita gratidão para com Deus, por quem Ele é e pelo privilégio de ter sido escolhido e salvo pelo Senhor Jesus, e de poder servir com a minha pequena vida. Amém. Deus os fortaleça, os abençoe, os guie, lhes dê esta alegria na missão, alegria de servirem juntos, de viverem juntos, mas também de servirem de todas as maneiras que Deus nos permitir aqui. De Berlim, em Berlim, mas também para o mundo. Amém. Amém. Algum irmão tiver fazer alguma consideração, algum comentário, também online, fiquem à vontade. Antes da gente orar para encerrar, eu queria já agradecer os irmãos por compartilharem conosco esse momento. Particularmente para mim, foi muito edificante. Falou bastante de uma forma bem específica, coisas que nós estamos vivendo e eu creio que o Senhor usa da igreja dele, o corpo, para poder falar, né, conosco. Então, não sei, Regis, Lohane, Ana Paula, se tiverem algum comentário, só, só um adendo aí, porque em mais ou menos 8 minutos vai cair de novo, porque hoje o Demetrios é que tem a senha, a conta, para fazer o streaming completo. Então, eu estou aqui, já gerei 2 links, daqui uns 6 minutos vai cair novamente. Mas se os irmãos quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, pode desmutar o microfone e falar aquilo que o Senhor trouxe ao coração de vocês. E se não tiver, Eu queria falar, pode falar. O diamante, né, que é muito brilhante quando a luz incide sobre ele, ele fica ainda mais belo quando ele é posto sobre um pano de fundo negro, né, um pano de veludo preto. E eu agradeço ao Senhor e agradeço a esse casal por por poder ver na vida suas e também no testemunho seus a alegria suas em serem esse pano de fundo que considero um privilégio poder ser colocado na vida das pessoas, na sociedade, para que esse diamante, essa pedra preciosa, possa brilhar para a salvação daqueles que a contemplam, né? O nosso Senhor. E que o Senhor continue enchendo vocês da plenitude dele, com a vida dele. Isso é o melhor que a gente pode desejar, né? Que esse Senhor maravilhoso possa superabundar cada vez mais em vocês. Muito obrigado por esse testemunho, por esse encorajamento, de Amém. nos lembrar de olhar e contemplar a centralidade e a supremacia do nosso Jesus. Amém. Amém. O caminho da crucificação própria e da santificação pode parecer tolice e um desperdício aos olhos do mundo, assim como enterrar boa semente parece ser um desperdício aos olhos da criança e do tolo. Mas nunca existiu um homem que, ao semear no Espírito, não tenha colhido vida eterna. Obrigada pela disposição do irmão em ser esse vaso que trouxe para nós essa palavra de encorajamento e uma palavra com certeza do Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo. Mais alguém aqui ou lá? Se não tiver, eu vou pedir que ore para a gente, encerrando, agradecendo ao Senhor as suas bênçãos, abençoando também a vida da Lídia que nasceu. Já vi até uma foto dela aqui, ó. Se eu consigo dar um play aqui.
Antes que acabe os minutos. Olha lá. É. Seja bem-vindo ao Mitel, Lídia. Deus abençoe. Estou com muita fome, pai. Vamos. Nosso Deus, nosso amado Pai, nosso coração se alegra no Senhor, com a sua bondade, com a sua graça, o seu amor salvador, que olhou para cada um de nós, tirou-nos de onde estávamos, nos trouxe para um lugar seguro e espaçoso na tua presença, que é a comunhão com o Senhor que agora temos. E não só com o Senhor, mas não estamos só diante do Senhor, estamos como uma família, um povo santo, escolhido pelo Senhor. Pai, louvado e adorado seja o teu nome. E na tua graça, Senhor, vem nos encher, nos capacitar. Abençoa, Pai, este grupo, abençoa esses irmãos que se reúnem aqui e ministra ao coração de cada um deles que haja a alegria do teu Espírito e juntos possam servir ao Senhor para os propósitos que tu tens com a vida deles. Pai, obrigado pela Lídia que foi trazida pelo Senhor, Aleluia. dessa família, Glória a Deus. Senhor, é uma dádiva do Senhor para essa família e nós nos alegramos com eles. Louvado e adorado seja o teu nome. Põe a tua mão abençoadora sobre essa criança, sobre os teus pais, e que possa ser criada no temor do Senhor, possa conhecer o Senhor e ser acolhido também no meio do teu povo. Pai, fortalece a vida de cada irmão, cada irmã que faz parte desse grupo, e que juntos possam experimentar, Pai, grandes coisas do Senhor. O Senhor possa se revelar a eles, possa conduzi-los, possa usá-los, possa enchê-los, e possam provar, Deus, grandes coisas do Senhor. E que pessoas saibam, em vez de perceber que aqui há um grupo que ama o Senhor, e que de fato anda com o Senhor, e o Senhor anda com eles, se manifesta no meio deles. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor também nos acompanhe de volta aos nossos lares, guarda-nos e livra-nos de todo o mal, Senhor, dá saúde aos que estão enfermos, Senhor, põe a tua mão de cura sobre eles e restaura o vigor físico e dá também sabedoria às famílias para cuidarem dos seus enfermos. Dá a provisão, dá os meios, dá o conforto, dá o consolo no coração, para que nenhuma ansiedade nos domine, mas que experimentem a paz do Senhor, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Entregamos, ó Deus, isso tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, o que veio em carne, o que morreu, o que venceu a morte, Aleluia. Glória a Deus. intercede por nós eternamente. No nome poderoso dele, Pai, é que nós temos ousadia de falar com o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado àqueles irmãos que estiveram conectados aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Desfruta por nós. O manto aqui me aqueceu.